Olá, bem-vindo ao Super Fatos. O Antigo Egito tinha uma culinária diversificada e rica em sabores. Algumas das comidas que podem ser consideradas estranhas ou exóticas para os padrões ocidentais de hoje incluem besouros. Os egípcios comiam besouros como o besouro rinoceronte, que eram ricos em proteínas e nutrientes. Eles eram fritos ou assados e servidos com mel. Pombos. Os pombos eram criados no Antigo Egito para serem consumidos. Eles eram cozidos em uma variedade de pratos, incluindo guisados, sopas e ensopados. Gafanhotos. Os gafanhotos eram uma fonte comum de alimento no Antigo Egito. Eles eram fritos ou assados e geralmente eram comidos como um petisco. Peixe podre. O peixe era uma parte importante da dieta egípcia, mas nem sempre era fresco. O peixe era frequentemente salgado ou deixado para apodrecer antes de ser consumido. Fígado de ganso. O fígado de ganso era uma iguaria popular no Antigo Egito. Os gansos eram alimentados com figos e outras frutas para tornar seus fígados gordurosos e saborosos. Pão com faraó. Esta era uma iguaria especial feita com farinha de trigo, leite, mel e gordura animal. Acredita-se que tenha sido servido apenas em ocasiões especiais, como banquetes reais. Sangue de vaca. O sangue de vaca era usado como ingrediente em pratos como salsichas e hambúrgueres. Também era bebido diretamente como uma fonte de nutrição. Cebolas. As cebolas eram um alimento básico na dieta egípcia e eram consumidas em grandes quantidades. Elas eram usadas em muitos pratos e acredita-se que tenham propriedades medicinais. Grãos. Os egípcios consumiam uma variedade de grãos, incluindo trigo, cevada e milho. Esses grãos eram usados para fazer pão, cerveja e outros alimentos básicos. Tâmaras. As tâmaras eram um alimento doce e nutritivo que os egípcios consumiam regularmente. Elas eram usadas para fazer bolos, doces e bebidas. Mel. O mel era usado pelos antigos egípcios como adoçante natural e também como ingrediente em vários pratos. Eles até tinham um deus, chamado Mel, que era associado à produção e consumo de mel. Carne. Os egípcios consumiam carne de animais como vacas, ovelhas e cabras. Eles também comiam carne de animais selvagens como gazelas e avestruzes. No entanto, a carne não era consumida com tanta frequência como grãos e legumes. Legumes. Os egípcios consumiam muitos tipos de legumes, incluindo lentilhas, grão de bico e feijão. Esses legumes eram uma fonte importante de proteínas para os egípcios. Queijos. Os egípcios faziam muitos tipos de queijos, incluindo queijos duros e macios. Eles eram frequentemente temperados com ervas e especiarias. Vinho. Os egípcios produziam seu próprio vinho, que era consumido em ocasiões especiais. Eles acreditavam que o vinho tinha propriedades medicinais e era usado em rituais religiosos. É importante lembrar que, embora essas comidas possam parecer estranhas ou exóticas para nós hoje, elas eram consideradas normais e até mesmo deliciosas para os antigos egípcios.